Olá, prontos? Preparados, meus amigos? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente, raciocine junto comigo. Veja bem, por acaso a alma estará junto com Deus no paraíso? Repito, por acaso a alma estará junto com Deus no paraíso? Resposta: não. A alma está justamente agora na presença de Deus enquanto a alma está viva. Após a morte, a alma é desfeita. Então o pó retorna ao pó e o espírito é quem retorna a Deus. Quem estará na presença de Deus após a morte é o espírito, não a alma. A alma só está na presença de Deus enquanto o ser humano está vivo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, onde diz que Deus é um espírito. E no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 16, está escrito: E tiraram os deuses alheios meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a alma de Deus, por causa da desgraça de Israel. Veja bem, a alma de Deus se angustiou por causa da desgraça de Israel. Mas se Deus é espírito, como exatamente ele possui uma alma? Resposta simples: porque o ser humano é Deus em manifestação. Pois o Verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. A alma é a consciência de ser. O Espírito de Deus estava consciente de ser o corpo, uma vez que Deus havia se tornado carne. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus. Em outras palavras, a alma, a consciência de ser, é o sonho de Deus. O Espírito de Deus está sonhando através da alma, através da sua consciência. Assim como dentro do seu sonho, você está tendo uma experiência inconsciente através da consciência de ser a ilusão. O mesmo ocorre em relação ao espírito. Uma vez que o espírito se torna carne, ele passa a sonhar através da alma. Você não concorda? Veja então por você mesmo o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se o Espírito de Deus está habitando você, podemos entender que a alma, neste exato momento, se encontra na presença de Deus. Até porque disse Jesus que o reino do céu se encontra dentro de nós. E se nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, e a alma está habitando justamente o templo de Deus, podemos entender que enquanto a alma está viva, ela se encontra na presença de Deus. A sua consciência de ser o corpo se encontra na presença do Espírito de Deus, somente enquanto você estiver vivo. Pois uma vez que o corpo retorna ao pó, a consciência é desfeita. Então, o Espírito retorna à fonte, não a alma. A alma é desfeita. A alma só está na presença de Deus enquanto ela está viva. Prova disto que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, disse Paulo: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação. É exatamente por isso que Deus possui uma alma. E a alma nada mais é do que o sonho de Deus. Deus está sonhando através da alma, sonhando, dormindo através da sua consciência. Por isso diz as Escrituras: desperta, tu que dormes. Você não é o corpo, e sim o espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 5 diz: há um só corpo, um só espírito. Sim, um só corpo espiritual, um só Senhor, que age por meio de todos e está em todos. Deus, ele está no homem, e a alma se encontra em Deus. A alma está na presença de Deus enquanto o corpo está vivo. Quando o corpo retorna ao pó, a alma, que é a consciência de ser, é desfeita. Por isto que no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Aí você vai afirmar: está vendo, Tarley? As almas dos que foram mortos estarão no altar, na presença de Deus. Não, meu amigo. A
Aonde exatamente a alma se encontra? É no reino dos céus, mas o reino dos céus já se encontra no homem. A alma já está na presença de Deus, pois o Espírito de Deus habita o corpo. Prova disto, que no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25, diz: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, disse Cristo, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que ouvirem viverão. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, disse Paulo: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos espiritualmente. Enquanto você não vier a despertar do Espírito, você é apenas uma alma viva. Enquanto você não vier a se reconhecer através do Espírito, isso testifica contra você que você se encontra morto. É exatamente por isso que a alma se encontra na presença de Deus somente enquanto o homem está vivo. Veja, preste atenção. Para o Espírito despertar no corpo, a alma precisa ser desfeita, pois na conversão a alma morre para dar lugar ao Espírito. Não sei se você compreendeu. Semeia-se corpo natural, semeia-se a alma, pois primeiro é a alma, depois o espírito. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo espírito vivificante. A alma é desfeita através da conversão, pois a partir do momento que você nasce de novo, a alma é desfeita, pois o primeiro homem é a alma vivente, o segundo é um espírito, não é alma. Quando você nasce de novo, quando você é gerado por Deus, a alma é desfeita. Então é estabelecido o espírito em seu lugar. Como a alma poderia estar junto no reino dos céus após a morte do corpo? Não poderia. A alma só está na presença de Deus enquanto existe um corpo. O corpo sendo desfeito, é desfeito justamente a consciência de ser o corpo. Então, a partir deste momento você estará consciente de ser o espírito. O espírito não é uma alma, pois a alma é um natural. O espírito nada tem a ver com alma, meu querido amigo. Por isso, repito, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. O homem já está morto. Você não possui vida em si mesmo até que você venha se reconhecer através do Espírito. Até que você venha se reconhecer através do Espírito, você é apenas uma alma. Por isso que a alma está na presença de Deus, pois Deus se encontra no corpo. Repito, livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus enviou o seu Espírito. Ele envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus. Repito, livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Pois nele, na pessoa de Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo. E se nós vivemos, nos movemos e existimos através do corpo, podemos entender que nós somos o Espírito de Deus. Pois é o Espírito de Deus quem se fez carne. Neste caso, não há como negar que a sua verdadeira identidade é espiritual. Nada tem a ver com alma, com consciência de ser o corpo. Você está consciente de ser o corpo na presença de Deus até que venha despertar do Espírito. Uma vez que você vier a despertar do Espírito, você já não será mais uma alma. Repito, para finalizar, livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo Deus aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor à palavra de Deus. Este é um livro de revelação. Está sendo revelado que o reino dos céus está em você e que a sua alma se encontra na presença de Deus até que você venha ressuscitar do Espírito. Enquanto você se encontra morto, se reconhecendo através do corpo, pois se reconhecer através do corpo é a própria morte. É exatamente por isto que você se encontra na presença de Deus, porque você se encontra morto espiritualmente. Quando a alma for desfeita, você não estará mais na presença de Deus simplesmente porque você será o próprio Deus. Pois o Espírito é de Deus. Uma vez que você venha se tornar este Espírito, você não conhecerá mais Deus, pois você será o próprio Deus.